Eu trouxe 4 gráficos para ilustrar um pouco do que está acontecendo no mundo, né, macroeconomia, e também falar um pouco daquele tema até que a gente estava conversando com o Igor Cavaca aqui sobre o movimento dos PMIs na atividade econômica chinesa em relação à economia americana, tá? Então vamos colocar já na tela, lembrando pessoal, deixem aqui nos comentários o nome, né, a sugestão do nosso quadro que ainda está sem nome, mas vamos direto aqui para o primeiro gráfico, que é justamente aquele assunto que a gente tinha conversado com o Igor, tá? Que é justamente isso. Quando a gente tem aqui a parte de cima, a gente tem atividade econômica medida pelos PMIs relativos, tá? Então, a atividade da China em relação aos Estados Unidos. Quando a gente tem a expansão, né, os Estados Unidos acelerando, né, sendo esse motor do crescimento mundial, a gente tem o gráfico na parte de cima surpreendendo positivamente, né? Mas não é o que está acontecendo pelo menos nesse começo de ano 2023, e a gente consegue ver ali no finalzinho do gráfico, a gente consegue ver o PMI relativo da China, quando a China está se expandindo mais do que a média mundial, mais do que os Estados Unidos, nesse relativo, tá? Então, por isso que esse gráfico é muito importante também na sua tomada de decisão, quando você está pensando assim, Marco, eu vou acreditar que a China vai continuar sendo motor e vai continuar crescendo acima da média americana e do mundo? Sim. Se você acreditar que esse gráfico para baixo ali vai continuar, você precisa ter mais Vale, mais siderúrgicas nas suas carteiras, tá? Se a gente acreditar que os Estados Unidos vai continuar num ritmo mais forte, isso olhando para o relativo para as duas maiores economias do mundo, aí você tem que ter realmente mais exposição nos Estados Unidos ou até mesmo empresas de tecnologia, tá? Que também são muito beneficiadas. Mas a gente já vai ver para o próximo gráfico aqui, a gente já começa a ver outros indicadores também ao redor do mundo, tá? Então, a gente começa a ver aqui, esse aqui é um gráfico muito interessante, que ele mostra a relação do balanço, né, dos Estados Unidos em relação também a outros indicadores na economia americana, tá? Então, o que tem determinado, né, muito forte também a evolução dos Estados Unidos é em relação a justamente o que a gente tem ali na linha roxa é o desempenho da Bolsa Americana de Tecnologia, Nasdaq, em relação ao tamanho do balanço do Fed. Tá? No próximo gráfico a gente vai ver um pouquinho do quanto que o balanço do Fed, nesse QT, né, que a gente chama, seja Quantitative Tightening, ou seja, redução no tamanho do Fed, a gente consegue ver. Ou seja, quando o balanço do Fed acelerou muito ali na linha amarela, né, a gente teve a explosão daqueles IPOs muito caros, múltiplos muito altos, né? Às vezes 50, 100 vezes lucro, e as pessoas comprando ações como se não houvesse amanhã. Agora a gente começa a ver na linha amarela redução do balanço do Fed, né, nesses últimos meses e, consequentemente, também empurrando o Nasdaq para baixo, tá? Ou seja, será que o Nasdaq só vai ter realmente um empurrão muito forte, né? Retomar a trajetória de alta quando o balanço do Fed começar a se estabilizar? Essa é a grande questão, ou seja, depende de muita liquidez a Nasdaq especificamente, que são múltiplos mais altos, como a gente conversou até aqui com o Carlos, empresas que dependem muito do crescimento, né, e são realmente negociadas a preços maiores, tá? Nos próximos gráficos a gente vai ver um pouquinho basicamente isso, principalmente o tamanho do balanço do Fed, né? O balanço do Fed aqui a gente tem que ele atingiu o seu pico máximo recentemente, né? E vem reduzindo, mas parece que é muito pouco ainda, né? Reduziu 626 bilhões de dólares desde o pico máximo ali, a gente consegue ver também no finalzinho do gráfico. E esse pico ele atingiu recentemente ali no meados na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2022 e vem reduzindo. Marco, quanto que já caiu o balanço do Fed até esse momento? Quase cerca de 630 bilhões de dólares. Então, se você olhar no lado positivo, vem caindo, isso é bom, né? Também que é um indicador de desinflação, que pode reduzir a inflação mundial. No lado negativo, a gente vê que está ainda muito longe, né, do que foi antes da pandemia. Então, a gente jogou muita liquidez no mercado, foi aquela famosa metáfora do helicóptero de dólares ao redor do mundo. A gente vem reduzindo, mas ainda é muito pouco. Quanto que já caiu até esse momento? 626 bilhões de dólares, o balanço do Federal Reserve, do Banco Central americano, tá? E por fim, a gente tem uma tabela, essa tabela, depois, de novo, a gente pode imprimir para vocês, colocar no WhatsApp, né, na nossa comunidade, a gente pode deixar no Telegram,
mas é basicamente isso. Aqui a gente tem o desempenho dos principais ativos de criptomoedas, né? Listada ali por valor de mercado, tá? A última coluna a gente tem o valor de mercado dessas criptomoedas, mas qual que é o recado que eu deixo? Se a gente olhar o desempenho ali que está na quarta coluna, year to date, ou seja, nesse ano de 2023, o desempenho até o final de fevereiro dessas criptomoedas, quase todas elas apresentando um desempenho positivo, né? Bitcoin 40%, Ethereum 34%, algumas das criptos subindo mais de 50%, até mais de 100%. O que eu estou querendo dizer? Nesse ano de 2023, no Brasil e no mundo, se você não tiver, pelo menos não tivesse ou não tem um pouquinho de criptomoedas na sua carteira, lembra que a gente gosta e sugere, até como diversificação do seu portfólio, você provavelmente está tendo um retorno ou negativo ou com certeza abaixo da média. O inverso é verdadeiro. Quem tem os criptoativos, as criptomoedas, nesse ano de 2023, né, isso no year to date, está tendo um retorno acima da média. Então, nesse ano, o ano 2022 foi talvez o pior investimento na média, nesse ano 2023 tem se destacado positivamente. Então, a gente tem a tabela aqui, principalmente a quarta tabela, o desempenho, né, tanto nos últimos dias, até o começo de fevereiro, até o começo de março, né, e até acumulado nesse ano, e também na última coluna o valor de mercado. Lembrando, o valor de mercado ainda é extremamente baixo, a gente está falando do Bitcoin aqui que não chega a 450 bilhões de dólares, né? Depois vem Ethereum em segundo lugar, 195 bilhões de dólares, e a gente consegue ver nessa tabela que realmente já temos nesse ano algumas criptomoedas, pelo menos tínhamos até o começo desse mês, desempenhando, subindo, se valorizando mais de 100%. Tá? Então precisamos entender e lembrando também de toda a tecnologia que é disponibilizada, que é utilizada também das criptomoedas para nós fazermos outros investimentos. Tá? Então esse foi o nosso quadro de hoje, né? O nosso resumo aqui com todos os principais assuntos. Né? E lembrando, na minha opinião, março continuamos com grandes desafios, mas precisamos cada vez mais olhar talvez para a China, que talvez seja o veículo de exposição nesse mês de março, né, o veículo realmente que possa trazer surpresas positivas. Eu não acho que o Brasil a gente vai trazer surpresa positiva e nem mesmo que os Estados Unidos possam trazer algumas surpresas positivas. Mas a China sim a gente já viu nos PMIs, já vimos em outros indicadores e puxar até outros ativos, tá? Até como a gente está vendo aqui recentemente aqui no nosso Ibovespa. Vale, minério de ferro, siderurgia, né, outros ativos mais expostos à China possam se beneficiar nesse curtíssimo prazo. Tá? Então, esse foi o resumo, né? E lembre sempre também da sua alocação, né? Acompanhar também aqui na BMC News, também toda a nossa programação em relação ao trade e outras oportunidades de criptomoedas, que pode ser sim um ano, né, de retomada, pelo menos a trajetória de alta, tudo indica que sim, né? Que estamos recuperando a trajetória de valorização. Tá?